Oi, gente, tudo bem? Tem retalho aí? Então separa, porque hoje eu trouxe uma sugestão bacana. Esse barrado lindo, olha, para pano de prato. Então se você tem retalhinhos aí, pequenos mesmo, porque aqui a gente vai utilizar retalhos bem pequenos. Então se você tem, né, porque esses retalhos assim de marcas, tecidos assim mais caros, a gente não deve jogar fora. Então a gente vai usar com um pedacinho pequeno mesmo, tá? Eu valorizo muito os meus tecidos, os meus materiais, porque só eu sei, gente, quanto me custa ganhar cada centavinho que sai do meu bolso. Então eu valorizo muito todo o meu material. Eu não jogo nada fora. Como vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui, quem tem as notificações ativadas, sabe que eu reaproveito tudo de tecido, que eu faço peças lindas. Então hoje vai ser mais uma peça com tecidos reaproveitados, tá vendo? Com retalhinhos. Então, se você tem, né, tecido guardado aí, tira para fora, transforma em dinheiro. E vamos combinar que pano de prato é uma peça que é muito vendável, né? É uma peça que acaba porque a gente lava muito, porque pano de prato é uma coisa que você usa muito. Então, todo dia praticamente você tem que lavar. No final do dia você tem que lavar os panos de prato, né? Então, ele acaba ficando velho por conta disso. Ele acaba, né, por conta de estar lavando muito. Então, por isso que eu falo que é uma peça muito vendida. Principalmente para você que faz feirinhas, né? Na sua cidade, que leva para... Enfim, para você que trabalha com vendas, né, de artesanato nas feirinhas, em quiosques. Enfim, é uma peça assim que eu acho que é muito procurada e vende muito. Por isso eu trouxe essa sugestão. Então, se você já gostou, já deixa o meu like aí, porque é muito importante. Isso fortalece muito o canal e eu agradeço muito. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né, você que está chegando agora, ao se inscrever, ative o sininho para vocês não perder nada. Então, separe seus materiais e bora fazer esse pano de prato lindo e arrasar por aí nas feiras. Bora? Então, vamos lá, minha gente. Olha, a gente vai precisar para iniciar nossa barra, nosso barrado, um quadradinho de 8 por 8, faixinhas de tecido. Eu coloquei aqui várias larguras, ou vários tamanhos, todas elas vão ter 5 centímetros, tá? E aí eu não acertei, tá? Tem umas que são maiores, outras menores, eu não acertei. A única coisa que eu acertei aqui foi a largura. Então todas elas têm que ter 5 centímetros de largura, tá? Quando eu começar a montar aqui, vocês vão entender. E porque a gente vai precisar assim de umas maiores, outras menores, mas não tão grandes assim, tá? É só a gente depois ir costurando e cortando, para aproveitar para outro lado. E aí, além desse quadradinho das faixas, o pano de prato, né? Já que vai ser um barrado para pano de prato, eu comprei aqui um pano de prato já pronto, tá? Um pano de prato já embainhado. A medida dele é de 45 centímetros, tá? É de 45 centímetros. Ou seja, a gente vai fazer uma barra com 47 mais ou menos. Um pouquinho maior por causa da dobrinha aqui no final, tá? E então, um pano de prato e um pedaço de tecido. Deixa eu medir aqui quanto que tá dando esse pedaço de tecido. Ele tem 12 centímetros de altura por... Deixa eu ver aqui, que isso aqui é pra gente fazer um segundo barrado. Por 68, tá? 12 por 68. Vocês vão entender o porquê disso aqui. E aí eu não vou colocar nada assim de renda, nem bordado em inglês, porque como já vai ser um barrado bem de retalho, bem bonito, não precisa assim colocar muita coisa, tá? Esse aqui é para fazer um segundo babadinho para colocar aqui embaixo, né? Para colocar aqui assim embaixo. Aqui depois que eu colocar o barrado aqui, o babadinho vai entrar embaixo. Então acho que o material é só isso mesmo. Então a montagem do meu barrado vai ser assim. Eu vou pegar esse quadradinho, vou deixar ele em pé, assim, nessa posição, né? Tipo um balãozinho. E vou começar a costurar, tá? Então, vou começar por esse lado. Eu vou costurar um aqui, outro aqui, aqui, aqui e assim sucessivamente, tá? Só que eu preciso levar em conta uma coisa. A gente tem que prestar atenção nisso. A altura do barrado vai ser essa aqui, olha. Que vai ser 11 centímetros. Então, deixa eu ir preenchendo aqui para vocês entenderem melhor. Então eu coloquei aqui, aqui, agora venho aqui. E aí eu venho aqui.
Eu vou cortar ainda eu vou cortar ainda, vou diminuir os retalhos. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta o seguinte, tenha sempre em mãos uma régua, ó. Porque aqui vai ser a altura do barrado. Então, vocês não precisam ficar preocupados com o tamanho de faixas dela ser muito grande. Não precisa. Aqui, por exemplo, olha, aqui nessa daqui eu poderia ter colocado a faixa pequenininha, ó, tá vendo? Porque isso tudo aqui vai sair. Então, tenha sempre uma régua em mão, porque, por exemplo, se você tiver um pedaço de tecido pequeno, você vai ficar pensando, ah, não dá. Não dá porque não vai encaixar aqui. Não se preocupem. Vocês primeiro coloquem, né? Ó, vocês primeiro coloquem, vou botar aqui, por exemplo, olha, essa aqui que é uma menor do que essa. Essa daqui é menor, tá vendo? Então, poderia colocar essa daqui, deixar essa aqui pra uma outra coisa. Claro, se não tivesse esse tom aqui, porque não, pra não colocar igual. É só um exemplo, tá? Então, assim, ah, essa aqui é muito pequena, não vai dar. Eu queria colocar essa aqui porque essa é bonita. Coloca em cima pra ver se dá. Porque isso aqui, ó, vai ser tudo descartado. Por isso que vocês têm que ter uma régua em mãos. Então, eu vou costurar esse lado, tá? E depois a gente vai pro outro lado, tá? Pra costurar a parte de lá. Até a gente deixar isso aqui bem centralizado, bem no meio. Ou seja, a mesma quantidade de trança, de faixas que vai ter de um lado, vai ter do outro. Até chegar à medida aqui da largura do pano de prato, né? Da largura do pano de prato. Então, eu vou costurar esse lado aqui e já volto. Olha, então já costurei aqui, olha. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para um dos lados do pano de prato. Eu vou posicionar aqui, olha. O mais legal desses panos de prato, gente, de hoje em dia, é que existem panos de prato de várias cores, né? E de primeiro não, era só branco. Agora eu tenho visto muito pano de prato. Esse daqui, por exemplo, é o pano de prato creme. Eu acho ele lindo, esse tom. Ele é um bege bem clarinho, quase um creme. Então, gente, olha, aqui vai ficar no meio certinho, olha. Tem até um vinco aqui que eu fiz, tá? Porque ele vai ficar assim. Isso aqui é uma maneira de vocês medirem, tá? Então, olha, acho que aqui já é o suficiente, ó. Aqui, olha, já é o suficiente, ó. Tá vendo? Então, olha, eu vou acertar aqui. E aí, lembra o que eu falei? Para não se preocupar com um pedaço pequeno, se vocês tiverem, né? Porque a gente vai ter que levar em consideração aqui, ó, nessa altura. Então, olha, isso aqui não vai fazer falta, tá vendo? Olha, eu coloquei para vocês não achar, ah, eu tenho que pegar um pedaço de tecido que termine aqui nesse final. Não, tá? É sempre se baseando aqui por esse biquinho. É só vocês colocarem a régua, olha, tá vendo? Que aí, olha, vocês podem colocar um pedacinho bem pequeno aqui, tá? Para aproveitar. Então, eu vou até dar uma refiladinha aqui, para vocês entenderem melhor. Já vou dar uma refiladinha aqui. Ó, vou posicionar ali, olha. Vou posicionar aqui, tá vendo? Ó, no biquinho. E vou tirar esse excesso. Vou fazer isso desse lado também. Ó, tá vendo? Olha, depois eu vou acertar direitinho. Tá vendo? Agora eu posso pegar esses pedacinhos que eu usei aqui, olha, desmanchar e vir colocando aqui desse lado, olha, que dá pra aproveitar, tá vendo? Olha, deixa eu ver aqui, é porque eu dei retrocesso. Ó, agora, olha, eu vou começar daqui, tá? Porque nesse aqui eu comecei por aqui, né? Agora eu vou começar por esse e vou fazer a mesma coisa. Então, todos esses pedacinhos aqui, olha, a gente pode iniciar com eles, olha. Ó, tá vendo? Pode aproveitar, ó. A gente pode aproveitar. Depois eu corto aqui. Ó, porque pra iniciar a gente vai precisar de pedacinhos bem pequenos. Aí eu vou costurar um aqui. Depois venho com outro, vou botar aqui só pra vocês verem, ó. E aí depois eu venho colocando, eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz. De um lado eu vou fazendo do outro, olha, tá vendo? E esse quadradinho aqui vai ficar no meio. Aí depois a gente vai vir com essa barra,
que vai ser um babadinho que eu vou colocar aqui embaixo, eu vou franzir. E aí a gente vai pregar no pano de prato. Mas isso aqui vai ser outra etapa, para vocês não se confundirem. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá? E já volto. Aí, gente, olha, eu costurei aqui o outro lado, tá vendo? Olha, que eu tinha costurado só essa parte de cá, né? Aí eu costurei aqui esse lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou refilar. Eu poderia ter deixado para refilar todo quando estivesse pronto. Mas eu quis mostrar para vocês mais ou menos, para vocês terem noção. E aí, eu peguei aquela faixa, né, de tecido de 68 centímetros, 68 a 70, tá? Aí o que eu fiz? Eu afrouxei o ponto da minha máquina e passei 2 costurinhas, olha. Aqui tem 2 costuras, tá vendo? Em linha verde. Aí no início eu dei retrocesso. E no final aqui, olha, não dei retrocesso. Por que eu afrouxei o ponto da máquina? Porque para me facilitar na hora de franzir. Aí eu peguei as 2 linhas de cima, eu passei 2 costuras, porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe a franzir a mão. Tem que ser duas costuras para poder não correr o risco de rebentar, tá? Então, eu tô franzindo a mão mesmo porque não é um babado muito grande, tá? E é um babado pequeno, então eu não quis trocar lá o calcador só pra franzir isso aqui. Mas se fosse para fazer um babado maior, de cortina, enfim, aí teria que mudar o calcador, porque aí é uma coisa muito grande para franzir a mão. Como aqui é uma coisa pequena, eu franzi a mão mesmo, tá? E vocês podem observar que aqui, olha, é um leve franzido, tá? Porque eu não quero um babado com muito babado, né? Eu não quero um pano de prato com babado parecendo uma baiana de escola de samba. Então, por isso que assim, é um leve franzido. Mas se vocês quiserem bem mais franzido, aí tem que cortar o tecido bem maior. Pode ser o dobro disso aqui, tá? Porque vai ficar bem franzidinho. Mas eu não gosto, eu gosto assim de um leve franzido. Eu vou só colocar aqui, olha, pra vocês entenderem, olha. Ele vai ficar assim, desse jeito, ó. Tá vendo? Então assim, eu não quero, mais pra baixo, eu não quero ele muito franzido. Por isso que eu cortei com 68 centímetros de comprimento, tá? Por isso que eu cortei com essa medida. Mas vocês podem fazer mais franzido se vocês quiserem. E outra coisa, essa parte daqui, olha, ela ficou aqui com 11 centímetros, porque vai levar esse babado aqui, tá? Porque vai levar esse babado. Se vocês não quiserem colocar o babado, vocês podem aumentar o número do quadradinho. Pode ser um quadradinho de 12 por 12, porque aí aqui vai ficar bem maior e vai ficar uma barra bacana, tá? Então, como eu vou usar esse barrado, né, esse babado, eu quis fazer ele fininho mesmo, porque senão vai ficar um babado enorme, vai ficar um barrado grande e é muito feio, barrado de pano de prato muito largo. Então, olha, esse aqui vai ser a altura, olha, do meu barrado. É um tamanho ideal, que eu vou até passar aqui pra vocês quanto que vai dar. Porque se vocês fizerem um barrado maior do que isso aqui, gente, aí já se torna um trabalho feio. Olha, então vai ficar um barrado, olha, com 15, porque ainda vai ter a margem aqui, olha, vai ficar um barrado com 15. É um tamanho ótimo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou organizar isso aqui, cortar, tá? E aí, prender isso aqui, e aí eu volto pra gente finalizar. Outro detalhe. Quando a gente for franzir, a gente tem que franzir de maneira que fique 1 centímetro, olha, sobrando, olha, aqui de um lado, e 1 centímetro do outro também, tá? Então, preste atenção nisso, porque isso aqui vai ser aquela viradinha que a gente vai dar, então tem que ter um acabamento, olha. Então, a gente vai ter que deixar 1 centímetro pra lá e 1 pra cá, tá bom? Então, eu vou organizar isso aqui, refilar essa parte aqui e já volto. Olha, gente, refilei, olha, tá vendo? Olha, refilei, ó. Agora, olha, eu dobrei aqui o meio, olha. Marquei aqui o meu meio. Agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou posicionar nesse triângulo, olha. Nesse quadradinho de ponta. E isso aqui, gente, olha. Tá sobrando, olha. Porque tem que sobrar mesmo, tá? Então, na hora de refilar, não cortem aqui, tá bom? Porque isso aqui vai ser a margem de costura. Porque, por exemplo, olha. Aqui, olha, onde eu marquei o meio, onde eu fiz um pique, eu vou colocar aqui. Então, eu vou costurar e ele vai passar exatamente na margem de costura que é da máquina.
E aí o biquinho daqui, olha, não vai comer. Vai ficar certinho, tá bom? Por isso que tem que ter essa margenzinha aqui, tá? Então eu vou costurar e já volto. Gente, ficou assim, tá vendo? Olha, ficou lindo, né? Fiz o babado. Agora, eu acabei mudando de ideia, né? Eu ia costurar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu ia marcar aqui, né, uma altura. Ia marcar aqui uma altura. Ia vincar, né? Ia colocar direito com direito. Ó, direito com direito. Costurar pra virar. Mas aí, eu acho que em cima desse creme aqui, olha, vai dar um destaque maior se eu fizer um debrum, se eu fizer uma barrinha. Então, olha, vocês podem cortar aí, olha, com 5 centímetros também. E aí, o que eu vou fazer? Fora do pano, eu vou dobrar e vou costurar de fora a fora, olha. Vou costurar de fora a fora, porque aí, olha, quando eu virar, ele vai ficar com essa barrinha. Aí sim, eu venho e passo a costura. Coloco aqui em cima do pano e costuro. Vou fazer isso aqui, vou passar ferro direitinho e vou voltar aqui pra gente pregar em cima do pano pra vocês entenderem melhor, tá? Então vou fazer isso e já volto. Olha, gente, costurei, tá vendo? Então, olha, eu coloquei direito com direito, ele dobradinho, olha. E aí, quando a gente vira, ó, automaticamente, ó, ele já fica com isso aqui pra trás, tá? E aí, depois eu vou passar ferro. Na hora de pregar aqui, olha, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem colocar aqui, olha, o babado pra fora, ó. Vocês podem colocar o babado pra fora, tá? A barra, olha, aqui no limite do pano de prato, ó, e deixar a barra assim penduradinha. Ou vocês podem deixar aqui assim, ó, bem no limite aqui, ó, o barrado, o babadinho, bem aqui no limite do pano de prato. Eu gosto assim, desse jeito. Colocar o finalzinho do babado aqui, rente ao pano de prato, tá? Mas se vocês quiserem colocar pra fora, não tem problema, tá bom? Então, olha, agora sim, eu vou passar ferro e passar uma costura aqui. E aqui também, para que isso aqui não fique virando, olha, tá? Então, eu vou passar uma costura em cima e embaixo e dobrar aqui, olha, bonitinho. Ó, alfinetar, aqui tem que ter alfinete, tá? Vai ficar bem bonitinho. E tá pronto o nosso pano de prato. Então, eu vou fazer isso e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, que barrado lindo que ficou, tá vendo? Olha. Agora, o que que eu vou fazer? Já coloquei aqui, olha, um alfinete, dobrei aqui as pontinhas pra dentro. E, olha, vou colocar ele rente aqui, ó, como eu tinha falado. Vou colocar uns alfinetes aqui pra ele não sair do lugar, pra não correr o risco de ficar torto, porque eu tenho que me guiar por aqui, olha, pelo pano de prato, né? E aí, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou até tirar um pedacinho mais. Ó, e vou dobrar também. Só que esse daqui, olha, eu vou deixar pra dobrar só no final. No final, eu venho e dobro. Porque às vezes, quando a gente costura, ele tem a mania de andar um pouquinho. Aí, pra não ficar feio, mas aqui eu vou alfinetar, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura, vou começar daqui, ó. Vou passar uma costura aqui. Aqui vai ficar soltinho mesmo, tá, gente? Aqui não costura. Vou passar uma costura aqui, olha, de fora a fora. E vindo, olha, aqui em cima do marrom, tá? Bem aqui em cima do marrom. Eu vou usar linha marrom, tá? E aqui, olha, eu não vou costurar, vai ficar soltinho, porque não vai ter problema. E como vai estar preso aqui, olha, aqui não tem problema. Mas se quiser, pode passar uma costurinha aqui depois, tá? Ou então já vir direto e passar só aqui. Mas eu quero deixar ele assim mesmo, com esse aqui assim soltinho, tá bom? Então, vou fazer isso e tá finalizado o nosso pano de prato. E olha, fala se não ficou lindo. Bom, deixa eu costurar e já volto aqui. Terminei, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha isso. Ó, passei uma costura aqui também, ó. Então, tá vendo? Então, aqui tá preso, olha. Aí, gente, tem que fazer a limpeza, tirar todos os fiapos de linha, tá? E olha que coisa mais linda. Então, assim, eu fiquei encantada. Aí, como eu falei que aqui eu não ia passar a costura, que eu ia deixar assim mesmo, tá? Então, lembrando que quando você chegar aqui, olha,
dá um retrocesso para costurar aqui no finalzinho, tá? Porque senão vai ficar solto aqui, vai ficar sem acabamento. Olha, também pode colocar cianinha, tá? Pode fazer um acabamento aqui com cianinha, tá? E eu gostei assim, eu acho que ficou lindo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E aí essa toalhinha aqui, olha, como eu tô assim fazendo, trabalhando com cores outono e inverno, né? Essa toalhinha aqui foi uma toalhinha que eu fiz no último vídeo. Então, se você é inscrito aqui no canal, você viu. E tem a notificação ativada, você viu. Mas quem não, então, olha, já me segue. Já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para não perder nada e deixa aquele like, porque aí vocês vão ser notificados de tudo que eu postar aqui, ó. Então, essa toalha aqui, olha, já tá aqui no canal, tá? Foi o último vídeo. E esse foi o pano de prato, olha, super combina, olha. Como é que vai ficar linda a cozinha, toda decoradinha assim com tons terrosos, né? Ficou uma graça, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, façam e me marquem lá no Instagram. O meu Instagram é Ateliê Pé de Pet. E eu terei o prazer de repostar, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.